A China aponta os Estados Unidos como maior fonte de ameaça nuclear do mundo. O ministro das Relações Exteriores da China instou os Estados Unidos a assumir uma posição mais responsável do ponto de vista nuclear para reduzir o risco contra a paz e a segurança globais. A China considera os Estados Unidos principal fonte de ameaça nuclear no mundo, disse nesta sexta-feira Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês. Ele exortou os Estados Unidos a tomar medidas práticas para reduzir o risco nucleares e manter a paz e segurança global e regional. Os Estados Unidos não é a maior fonte de ameaça nuclear do mundo. Os Estados Unidos promovem repetidamente a teoria sobre a ameaça nuclear da China, buscando pretexto para expandir seu arsenal nuclear e manter sua hegemonia militar, disse o porta-voz chinês a um briefing. China sublinhou, ele sempre assumiu uma postura prudente e responsável em sua política nuclear, aderiu firmemente uma estratégia nuclear defensiva, uma política de não uso inicial, manteve suas forças nucleares no nível mínimo necessário para garantir a segurança nacional. Anteriormente, Elizabeth Sherwood Randall, assessora de Segurança Nacional dos Estados Unidos para o presidente do país, anunciou que Washington deveria apoiar os contatos com a China para minimizar as ameaças nucleares em meio aos crescentes estoques nucleares de Pequim. Rússia. Ato terrorista em Briansk cometido com armas da OTAN suscita questões sobre a culpa do bloco. 2 civis foram mortos e um menino de 10 anos ficou ferido na quinta-feira, depois que um grupo de sabotadores ucranianos se infiltrou em um povoado fronteiriço e aparentemente abriu fogo aleatório contra os moradores e infraestruturas locais. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, qualificou o ocorrido como um ataque terrorista cometido pelos neonazistas e seus chefes. O uso de armas da Aliança Atlântica nos ataques de ontem na região russa suscita a questão sobre a culpabilidade do bloco neste ato de terrorismo, declarou a chancelaria russa. Kiev tem repetidamente reconhecido que todas as suas ações são executadas como aprovação dos Estados Unidos e outros países da OTAN. Os assassinatos na região russa de Briansk, junto à fronteira com a Ucrânia, foram realizados com armas da OTAN. Na sequência disso, surge a questão de qualificação desses países como cúmplices de tais crimes e patrocinadores do terrorismo, disse em comunicado o Ministério das Relações Exteriores da Rússia nesta sexta-feira 3. Tiramos as devidas conclusões dos acontecimentos. Investigadores russos iniciaram uma averiguação. Este crime não ficará impune, acrescentou o MR russo. Anteriormente, nesta sexta-feira, o parlamento russo Alexander Kinstein disse que, julgar pelas imagens do Serviço Federal de Segurança FSB, na sigla em russo da Rússia, a maioria das armas encontradas na região de Briansk eram de origem estrangeiras, como a maioria aparentemente vinda da Alemanha. Que é isso senão um incentivo direito às atividades terroristas, indagou o parlamentar. Ontem, um grupo de sabotadores ucranianos se infiltrou no território de Klimov, na região russa de Briansk, junto à fronteira com a Ucrânia, informou o governador da região, Alexander Bogomax. Moscou não confiará nas nações ocidentais como cliente de energia, disse Lavrov.
A Rússia não mais enxerga os Estados Unidos e seus aliados como parceiros comerciais confiáveis e não se permitirá depender deles, declarou o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, em uma conferência na Índia nesta sexta-feira 3. Não vamos mais contar com nenhum parceiro no Ocidente. Não permitiremos que eles explodam os gasodutos novamente, disse o diplomata russo em resposta a uma pergunta sobre a política energética russa. Washington há muita crítica de seus aliados europeus por sua dependência de energia russa barata. Os produtores americanos de gás natural liquefeito ocuparam uma grande parte do mercado europeu de energia depois que a União Europeia decidiu eliminar gradualmente o fornecimento russo após o conflito ucraniano. Lavrov referia-se à sabotagem dos gasodutos Nord Stream, corrente do norte que liga a Rússia e a Alemanha através do Mar Báltico. Eles foram fortemente danificados por explosões no final de setembro, um ato que Moscou vê como beneficiário os Estados Unidos. 3 dos 4 gasodutos submarinos que compõem os projetos Nord Stream 1 e 2, que conectam a Rússia e a Alemanha através do Mar Báltico, foram severamente danificados por uma série de poderosas explosões em setembro de 2022. Embora não tenha ficado imediatamente claro que estava por trás desse ato de sabotagem, o jornalista investigativo Seymour Hersh nomeou o governo dos Estados Unidos como um mentor em fevereiro deste ano, citando fontes familiarizadas com o planejamento desta operação. Hersh afirmou que mergulhadores da Marinha dos Estados Unidos plantaram explosivos nos gasodutos no verão de 2022 com a ajuda da Noruega, em que as cargas foram detonadas remotamente 3 meses depois para evitar suspeita. O MR russo observou que a Alemanha foi humilhada pela situação, inclusive pela reação ao relatório de Hersh na Europa. Ele argumentou que o objetivo da crise era reduzir a Europa e ser uma subordinada dos Estados Unidos, minar a vantagem competitiva da Europa e arruinar o vínculo econômico entre a União Europeia e a Rússia. Moscou tem outros mercados para os quais pode oferecer seus produtos, acrescentou. Estaremos orientados para parceiros confiáveis, parceiros de confiança Índia e China. Certamente estão entre eles, sugeriu Sergei Lavrov. Ele reiterou as informações de Moscou de que o conflito na Ucrânia foi desencadeado pelas políticas ocidentais. Explicou que uma resolução pacífica para as hostilidades dependia de derrubada de Kiev em sua própria proibição de negociar com a Rússia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, falou no diálogo Raizina, uma importante conferência indiana sobre a geopolítica e geoeconômica. Observador jornalista dos Estados Unidos revela a verdade sobre a Crimeia e acaba na lista de morte da Ucrânia. A Ucrânia coloca jornalistas inconvenientes que revelam a verdade sobre a Crimeia na lista de morte. Entretanto, a mídia ocidental prefere silenciar esse fato, escreveu o observador do portal Glayzone, Max Blumenthal. O NBC foi a primeira a revelar aos americanos a verdade sobre a Crimeia, e seu repórter acabou por ser colocado na lista de morte junto com vários cidadãos dos Estados Unidos, jornalistas, funcionários e até crianças. Será que a NBC vai informar sobre essa lista? Será que os grupos de liberdade de imprensa vão denunciar isso? Indagou o observador na sua página de Twitter. Recentemente, o correspondente da NBC, Keith Simmons, que visitou a Crimeia, confirmou que a esmagadora maioria dos seus residentes apoiam a Rússia e foi
inserido na lista do site ucraniano Mirotvorest. Este site é conhecido por publicações escandalosas onde são publicadas informações sobre jornalistas defensores das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk e outras pessoas que expressam opiniões que contradizem as de Kiev. A Península da Crimeia se tornou uma região russa em maio de 2014 após um referendo. Na sequência do golpe de Estado na Ucrânia ocorrido meses antes, no referendo, mais de 95% dos cidadãos da Crimeia votaram a favor de reintegrar a Rússia. Moscou não confiará nas nações ocidentais como cliente de energia, diz Lavrov. A Rússia não mais enxerga os Estados Unidos e seus aliados como parceiros comerciais confiáveis e não se permitirá depender deles, declarou o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, em uma conferência na Índia nesta sexta-feira 3. Não vamos mais contar com nenhum parceiro no Ocidente. Não permitiremos que eles explodam os gasodutos novamente, disse o diplomata russo em resposta a uma pergunta sobre a política energética russa. Washington há muita crítica de seus aliados europeus por sua dependência da energia russa barata. Os produtores americanos de gás natural liquefeito ocuparam uma grande parte do mercado europeu de energia depois que a União Europeia decidiu eliminar gradualmente o fornecimento russo após o conflito ucraniano. Lavrov referia-se à sabotagem dos gasodutos Nord Stream, corrente do norte que ligam a Rússia e a Alemanha através do Mar Báltico. Eles foram fortemente danificados por explosão no final de setembro, um ato que Moscou vê como beneficiário os Estados Unidos. 3 dos 4 gasodutos submarinos que compõem os projetos Nord Stream 1 e 2, que conectam a Rússia e a Alemanha através do Mar Báltico, foram severamente danificados por uma série de poderosas explosões em setembro de 2022. Embora não tenha ficado imediatamente claro o que estava por trás desse ato de sabotagem, o jornalista investigativo Seymour Hersh nomeou o governo dos Estados Unidos como mentor em fevereiro deste ano. Citando fontes familiarizadas com o planejamento desta operação, Hersh informou que mergulhadores da Marinha dos Estados Unidos plantaram os explosivos nos gasodutos no verão de 2022, com a ajuda da Noruega, que as cargas foram detonadas remontante 3 meses depois para evitar suspeita. O MR russo observou que a Alemanha foi humilhada pela situação, inclusive pela reação ao relatório de Hersh na Europa. Ele argumentou que o objetivo da crise era reduzir a Europa a ser uma subordinada dos Estados Unidos, minar a vantagem competitiva da Europa e arruinar o veículo econômico entre os Estados Unidos e a União Europeia e a Rússia. Moscou tem outros mercados para os quais pode oferecer seus produtos, acrescentou. Estaremos orientados para parceiros confiáveis, parceiros de confiança e de China. Certamente estão entre eles, sugeriu Sergei Lavrov. Ele reiterou as afirmações de Moscou de que o conflito na Ucrânia foi desencadeado pelos políticos ocidentais. Explicou que uma resolução pacífica para as hostilidades dependia da derrubada de Kiev em seu próprio proibição de negociar com a Rússia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, falou no diálogo Raizina, uma importante conferência indiana sobre geopolítica e geoeconômica. Político francês se torna cada vez mais difícil para o Ocidente esconder os fracassos da Ucrânia. Para o Ocidente é cada vez mais difícil esconder a verdade sobre os fracassos das Forças Armadas da Ucrânia e a opinião dos ucranianos sobre o conflito, disse o líder do Partido Francês União Popular Republicana e comentarista política François
a Selineau. Ele comentou as palavras do presidente ucraniano Vladimir Zelensky, que os Estados Unidos teriam que enviar seus filhos e filhas para a guerra contra a Rússia para proteger a organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Eles afirmação já amplamente divulgada nos Estados Unidos revela dois fatos que Washington e a União Europeia mal consegue esconder. Em primeiro lugar, o exército ucraniano está perdendo suas oposições em Bakhmut, Artyomovsk. Em segundo lugar, o conflito causa mais descontentamento entre os ucranianos antirrussos, pois eles entendem que os Estados Unidos os usam como bucha de canhão, escreveu o político francês no Twitter. Anteriormente, Maria Zakharova, representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, comentou os dados que as autoridades norte-americanas pressionam Kiev para continuar as hostilidades com a guerra do Ocidente contra a Rússia até o último ucraniano. Acrescentou que os neoliberais e americanos destroem a Ucrânia e exterminam a sua população. Estados Unidos lidera jogos de guerra para treinamento de comandantes ucranianos na Alemanha. Militares americanos estão liderando os exercícios de planejamento para treinar oficiais ucranianos, com o Pentágono afirmando que os treinamentos ajudarão os comandantes a tomarem decisões melhores no campo de batalha. Os exercícios começaram nesta semana na base do exercício dos Estados Unidos em West Baden, Alemanha, e deve continuar com vários dias. O presidente do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, General Mark Milley, visitou a base na quinta-feira 2, onde tentou minimizar o envolvimento americano. Ninguém está sentado lá falando para os ucranianos: vá para a esquerda, vá para a direita, ou faça isso ou faça aquilo. Este não é o trabalho da comunidade internacional, afirmou o general americano. Além disso, Mark Milley afirmou que tudo o que os Estados Unidos fazem é configurar a estrutura mecânica para permitir que os ucranianos aprendam sozinhos em uma determinada situação ou em vários cenários. Enquanto os oficiais norte-americanos se recusam a fornecer detalhes sobre os cenários apresentados aos oficiais ucranianos, a Reuters relatou que eles estariam envolvidos em exercícios para avaliar o potencial militar durante as ações. Moscou fez diversos alertas contra os treinamentos e entrega de armamentos à Ucrânia, alegando que estas ações apenas prolongam o conflito e fazem com que um acordo diplomático seja impossível. MR do Brasil celebra em navios ancorados do Irã os 120 anos de diplomacia entre países. Navios de guerra do Irã chegaram às águas brasileiras no último domingo 26 e tem causado polêmica internacional tanto antes quanto depois de sua atracagem no Rio de Janeiro. Entretanto, com o governo brasileiro, o clima é diplomático e amistoso. Na terça-feira 28, aconteceu uma confraternização entre integrantes do Ministério das Relações Exteriores e da Marinha do Brasil junto às autoridades iranianas para comemorar os 120 anos de relação diplomática entre os dois países, de acordo com o jornal O Globo. A celebração ocorreu em um dos navios ancorados, o Iris Dena, uma fragata de 1.500 toneladas e capacidade para até 140 pessoas. O evento, que contou com o cardápio, não incluiu bebidas alcoólicas, relata a mídia. Esse tipo de solenidade é uma tradição entre marinhas do mundo e geralmente é realizada quando uma embarcação atraca em portos estrangeiros. Junto ao Iris Dena, o outro navio, Iris Makran,
ficará no porto do Rio de Janeiro até este sábado, dia 4 de março. Desde o anúncio da vinda dos navios em janeiro, o assunto vem causando polêmica com os países estrangeiros, como os Estados Unidos e Israel, além do Senado norte-americano e da embaixadora dos Estados Unidos em Brasília terem criticado a liberação brasileira para ancoragem das embarcações. Ontem, do Tel Aviv se pronunciou, disse que nunca é tarde para o Brasil mandar os navios embora. Kiev pediu ao Ocidente máquinas de desminagem para iniciar a época da semeadura. O Ministério de Política Agrária da Ucrânia pediu aos parceiros internacionais que forneçam veículo para a desminagem das áreas de cultivo do país, disse na sexta-feira 3 o primeiro vice-chefe do Ministério, Tara Vysotsky. O Ministério informou anteriormente que em 2023 pode haver uma redução de 7 milhões de hectares da área cultivada da Ucrânia, o que afeta diretamente a colheita. O grupo de trabalho governamental interdepartamental aprovou o plano de desminagem humanitária. Pedimos ajuda a parceiros internacionais para nos fornecer equipamentos especiais, máquinas autopropulsadas de desminagem, diz a edição ucraniana UNN, citando o funcionário. De acordo com Vysotsky, as autoridades planejam limpar 30% e 40% das áreas no sul e nordeste do país até meados de maio, fim de semeá-las. O funcionário enfatizou que a implementação da campanha de semeadura da primavera europeia dependerá do ritmo a que o equipamento chegar. Há o risco de que cerca de 500 mil de hectares não sejam semeados só devido aos problemas de desminagem, esclareceu. Anteriormente, o Ministério da Política Agrária disse que, segundo as previsões preliminares, a área cultivada na Ucrânia diminuirá em 2023 em 7 milhões de hectares, em comparação com os 29 milhões de hectares de antes do conflito. Primeiro-ministro húngaro, a Europa precisa de uma nova OTAN sem os Estados Unidos. A Europa precisa do seu próprio bloco militar, livre da influência americana, afirmou o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán à revista suíça Weltwoche na quinta-feira 2. O político acusou os Estados Unidos de arrastarem a Europa para um conflito que não pode ser vencido, arriscando uma guerra mundial. A solução seria uma OTAN europeia, disse Orbán, acrescentando que o desejo dos Estados Unidos de expandirem ainda mais sua influência foi o que ocasionou as tensões atuais entre o Ocidente e a Rússia. Moscou está preocupada com a expansão da Aliança Atlântica para o leste da Ucrânia e da Geórgia, afirmou Orbán, referindo-se à sua conversa com o presidente russo Vladimir Putin. Poucas semanas antes do início da Operação Militar Especial Russa, aclodindo no final de fevereiro de 2022, Putin me disse que seu problema era com as bases de mísseis americanos na Polônia e na Romênia. É possível a expansão da OTAN na Ucrânia, na Geórgia, disse Orbán. A mídia suíça, observando que o líder russo estava preocupado com o potencial dos Estados Unidos de implementarem suas armas nesse país também. Segundo Orbán, essa foi uma das razões subjacentes ao conflito na Ucrânia. Eu entendo que Putin disse não aceito o que ele fez, explicou o primeiro-ministro húngaro, referindo-se à operação militar especial russa na Ucrânia. Orbán insistiu que a Hungria deveria ficar fora deste conflito. Ele também observou que Budapeste foi
submetida a uma pressão constante, visto que outras nações ocidentais querem nos arrastar para a guerra através de todos os meios possíveis. O político húngaro acredita que isso ocorre porque a União Europeia está servindo os interesses dos Estados Unidos à custa dos seus próprios. As decisões tomadas por Bruxelas refletem os interesses americanos com mais frequência do que os europeus, sublinhou ele. Orbán argumentou que as nações ocidentais precisam demonstrar um verdadeiro desejo, a vontade de paz, se quiserem que ela seja alcançada na Ucrânia. Essa vontade aqui falta hoje, pelo menos no Ocidente, enfatizou ele. A Hungria pediu repetidamente a paz em meio ao conflito entre Moscou e Kiev, bem como criticou as sanções ocidentais impostas contra a Rússia e as entregas de armas à Ucrânia. Em 24 de fevereiro de 2022, Vladimir Putin, presidente da Rússia, anunciou o início de uma operação militar especial para a desmilitarização e desnazificação da Ucrânia, em meio ao que disse ser um genocídio da população russofona na região de Donbas pelas forças de Kiev. É uma ameaça à integridade territorial russa por parte da OTAN e do governo na Ucrânia. Primeiro, ministro húngaro, Europa, precisa de uma nova OTAN sem os Estados Unidos. A Europa precisa de seu próprio bloco militar, livre da influência americana, afirmou o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán. A revista suíça Weltwoche, na quinta-feira 2, o político acusou os Estados Unidos de arrastarem a Europa para um conflito que não pode ser vencido, arriscando uma guerra mundial. A solução seria uma OTAN europeia, disse Orbán, acrescentando que o desejo dos Estados Unidos de expandir ainda mais sua influência foi o que ocasionou as tensões atuais entre o Ocidente e a Rússia. Moscou está preocupada com a expansão da Aliança Atlântica para o leste da Ucrânia e da Geórgia, afirmou Orbán, referindo-se à sua conversa com o presidente russo Vladimir Putin, poucas semanas antes do início da Operação Militar Especial Russa, eclodiu no final de fevereiro de 2022. Putin me disse que seu problema era com as bases de mísseis americanos na Polônia e na Romênia. É possível expansão da OTAN na Hungria e na Geórgia, disse Orbán. A mídia suíça, observando que o líder russo estava preocupado com o potencial dos Estados Unidos de implementarem suas armas nesses países também. Segundo Orbán, esta foi uma das razões subjacentes ao conflito na Ucrânia. Eu entendo que Putin disse que não aceita o que ele fez, explicou o primeiro-ministro húngaro, referindo-se à operação militar especial na Ucrânia. Orbán insistiu que a Hungria deveria ficar fora deste conflito. Ele também observou que Budapeste foi submetida a uma pressão constante, visto que outras nações ocidentais querem nos arrastar para a guerra através de todos os meios possíveis. O político húngaro acredita que isso ocorre porque a União Europeia está servindo os interesses dos Estados Unidos à custa dos seus próprios. As decisões tomadas por Bruxelas refletem os interesses americanos com mais frequência do que os europeus, sublinhou a ele. Orbán argumentou que as nações ocidentais precisam demonstrar um verdadeiro desejo, a vontade de paz, se quiserem que ela seja alcançada na Ucrânia. Essa vontade é o que falta hoje, pelo menos no Ocidente, enfatizou ele. A Hungria pediu repetidamente a paz em meio ao conflito entre Moscou e Kiev, bem como criticou as sanções ocidentais impostas contra a Rússia e as entregas de armas à Ucrânia. Em 24 de fevereiro de 2022, Vladimir Putin, presidente da Rússia, anunciou o início de uma operação militar especial para a desmilitarização e desnazificação da Ucrânia, em meio ao que disse ser um genocídio da população russofona
na região de Donbas pelas forças de Kiev é uma ameaça à integridade territorial russa por parte da OTAN e do governo na Ucrânia. Porque os Estados Unidos podem desejar uma guerra contra a China. Previsões americanas sobre uma futura guerra com a China têm como um pano de fundo a preocupação dos Estados Unidos com a perda de sua hegemonia no sistema internacional. Pode existir entre dois povos e estados uma tensão tal e tamanha soma de elementos hostis que um motivo de guerra, ainda que no mínimo em si mesmo, desencadeará um efeito desproporcionando uma verdadeira explosão. Carl von Clausewitz da guerra, em um memorando vazado recentemente, o general estadunidense Michael Minihan considera que um conflito aberto entre americanos e chineses poderá acontecer até o ano de 2025. Muitos analistas internacionais têm realmente se debruçado sobre essa possibilidade. Portanto, que um dos motivos para a eclosão de uma guerra entre Estados Unidos e China poderiam envolver a questão de Taiwan, ou mesmo as reivindicações de Pequim no Mar do Sul da China. Vale lembrar que a Marinha Americana regularmente patrulha essa área sob a justificativa de manter a liberdade de navegações da China. No entanto, sabedora de que a crença ingênua nas justificativas apresentadas pelos Estados Unidos poderia lhe causar problemas futuros, vem construindo a instalação militares em sua vizinhança marítima imediata, deixando bem claro que considera seu entorno como uma zona de interesse legítimo de Pequim. Fato que, para além da questão envolvendo Taiwan, ou mesmo o próprio Mar do Sul da China, existe uma condição sistêmica fundamental, que serve como pano de fundo para todas essas previsões e expectativas a respeito de uma guerra vindoura entre Estados Unidos e China. Trata de ameaça que a China representa a hegemonia americana nas relações internacionais. A China é hoje o principal candidato a ocupar a posição de superpotência no século XX, juntamente com os dos Estados Unidos, em vista de ascensão chinesa nas últimas décadas, capitaneada por seu impressivo crescimento econômico. Washington testemunhou o renascimento de uma grande potência em condições de opor-se estrategicamente aos seus desígnios unilaterais no sistema. Vale lembrar que há pouco mais de 2 décadas, ex-assessor de segurança nacional americano Zbigniew Brzezinski opinava que um dos cenários mais perigosos para o predomínio estadunidense no plano global seria o surgimento de potências como uma disposição propriamente anti-hegemônica e capaz de influenciar outros estados nessa mesma direção, em função de seu capital econômico e político. Ora, não somente a China ganhou mais espaço em instituições financeiras internacionais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, como o país também é o líder em trocas comerciais globais, 15% do total em 2020. É o principal parceiro comercial de mais de 120 estados espalhados pelo mundo, não sem razão. A Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, em 2017, já afirmava que a China desafiava o poder, a influência e os interesses americanos no mundo, considerando inclusive uma potência revisionista que busca moldar as relações internacionais de acordo com valores contrários aos dos Estados Unidos. Em verdade, assim como a Rússia e a China também escolheu o caminho da oposição, em princípio, ao modelo de democracia liberal promovido por Washington, enquanto isso adotou como premissa sociopolítica fundamental
A defesa internacional da pluralidade de sistemas de valores em oposição às agendas estadunidense e ocidentais de pretensão universalista que tanto para os russos quanto para os chineses nada mais são do que uma manifestação clara de imperialismo cultural disfarçada de humanismo. Isso não quer dizer que transformações sociais não venham a ocorrer ou mesmo que já não esteja ocorrendo na China. A questão é que eles ocorrem no tempo chinês, ou seja, no tempo de uma sociedade que enxerga o futuro no longo prazo e não pautada no imediatismo típico dos ciclos eleitorais nos Estados Unidos. No plano geopolítico, após a queda da União Soviética em 1961 e com o estabelecimento do mundo unipolar dos anos 1990, os formuladores de políticas em Washington deixaram de reconhecer a existência de esferas de influência que não estivessem diretamente sob o seu controle. Para a Casa Branca, o mundo inteiro era, na verdade, a esfera de influência dos Estados Unidos, no qual os demais estados deveriam jogar em grande parte pelas regras americanas, ou então pagar o preço do isolamento político e econômico, ou até mesmo terem seus regimes e governo derrubados pela força. Contudo, a seção chinesa, em certa medida, também o surgimento da Rússia durante os anos 2000 acabou por colocar um fim à unipolaridade em disputa dos americanos e no sistema, e como ela a ilusão de que outras nações simplesmente assumiriam o lugar designado por Washington numa ordem internacional liderada pelos Estados Unidos. Dado então afirmações da China como uma potência regional e global, logo a administração americana entendeu estar diante de uma nova competição entre grandes potências que ameaçavam seus interesses geopolíticos em outras partes do mundo, como no caso da Eurásia. Com efeito, o desenvolvimento da Organização de Cooperação de Xangai nos anos 2000, liderada pelos chineses, o que conta com a presença de países importantes como a Rússia, a Índia, Paquistão e os países da Ásia Central. Trata-se de um exemplo da consolidação da Eurásia como polo de poder independente, assim como o lançamento do projeto Nova Rota da Seda por Xi Jinping em 2023, que visa escoar de forma mais eficiente a produção chinesa, desde o leste asiático até os mercados europeus, abarcando em seu escopo mais de 54% do PIB mundial e 70% de sua população. Também se trata de uma ferramenta importante que a transformará a influência econômica chinesa em liderança política no plano global. Diante, portanto, de uma China que confiantemente conduz sua política externa, que se tornou uma das principais defensoras do conceito de multipolaridade no sistema internacional, não é exagero conjecturar que uma guerra esteja realmente nos planos dos Estados Unidos para um futuro próximo, qualquer que seja a razão encontrada por sua conflagração. Afinal, a soma dos elementos aqui destacados já dá a entender que a imposição hipotética de uma derrota militar à China seria a única forma encontrada pelos Estados Unidos de deter seu crescimento econômico e político e, com isto, retomar sua posição de predomínio global. Ora, os britânicos já tiveram sua chance de subjugar a China durante as guerras do ópio no século XX, e agora os americanos, verdadeiros herdeiros geopolíticos dos britânicos, esperam fazer o mesmo no século XXI. Polônia pode usar empresas do país para tirar proveito de uma Ucrânia arruinada. A Polônia considera necessário que suas empresas participem da reconstrução da Ucrânia, disse o presidente Andrzej
Duda aos jornalistas em uma coletiva de imprensa na sexta-feira 13. A Polônia deve estar ativamente envolvida nesta reconstrução, quanto mais não seja pela razão de que somos um país de trânsito em relação à Ucrânia, temos uma nova fronteira com a Ucrânia, temos rodovias e ferrovias que levam à Ucrânia através da Polônia. Temos o aeroporto que está mais próximo da Ucrânia e é difícil imaginar reconstruir a Ucrânia sem a participação da Polônia, assim como sem a participação de empresas polonesas, informou ele. Entretanto, ele mencionou um argumento, a posição geográfica e geopolítica da Polônia. Eu faço tudo para que participemos, tendo em conta nosso potencial de vizinhança, nossa posição geográfica, nossa posição geopolítica, consideramos nosso envolvimento no processo de recuperação da Ucrânia completamente natural, óbvio e até mesmo necessário, enfatizou o presidente polonês. A operação especial na Ucrânia. Em 24 de fevereiro de 2022, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou o início de uma operação militar especial para desmilitarização e desnazificação na Ucrânia. Durante a operação, o exército russo, junto com as forças das repúblicas de Donetsk e Lugansk, libertou completamente a República Popular de Lugansk e uma parte significativa da República de Donetsk, inclusive Mariupol, bem como a região de Kherson, áreas de Zaporozhye e junto do Mar de Azov e uma parte da região de Kharkovia. De 23 a 27 de setembro, a RPD, RPL e regiões de Kherson e Zaporozhye realizaram um referendo sobre adesão e a federação da Rússia, com uma maioria da população votando a favor. Em 30 de setembro, durante uma cerimônia no Kremlin, o presidente russo assinou os acordos sobre a integração das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, regiões de Kherson e Zaporozhye à Rússia. Após a aprovação por ambas as câmaras do parlamento russo, os acordos foram ratificados por Putin no dia 5 de outubro. A União Europeia espera que China não forneça armas à Rússia. A Comissão Europeia espera que a China não forneça armas à Rússia, confirmou Nabila Masrali, porta-voz do Serviço Europeu da Ação Externa, em um briefing em Bruxelas. Eu acho que o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, foi muito claro durante a coletiva de imprensa que se surgiu a reunião dos ministros das Relações Exteriores da União Europeia em 20 de fevereiro. Ele disse que havia transmitido uma mensagem clara ao chefe da Comissão de Relações Exteriores do Comitê Central do PCC, Wang Yi, de que eles não deveriam transferir ou fornecer armas para a Rússia. Wang Yi, por sua vez, confirmou que a China manteria sua política e não forneceria armas a nenhum dos lados, disse ela. Os Estados Unidos e seus aliados têm manifestado repetidamente preocupações sobre a responsabilidade de a China fornecer armas à Rússia. Em resposta, Pequim acusou o Ocidente de dois pesos e duas medidas quando se trata do fornecimento de armas da China e à Rússia, já que o próprio Ocidente dá arma à Ucrânia. Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, já tinha declarado que os Estados Unidos e não a China estão continuamente fornecendo armas para o campo de batalha do conflito ucraniano e que Washington deve parar de espalhar desinformações e transferir a responsabilidade para outros. O porta-voz do presidente russo, Dmitry Peskov, respondendo a uma pergunta sobre supostos planos de ajuda à Rússia com armas chinesas, disse que Pequim negou fortemente isso não tem nada a acrescentar. Anteriormente, a Rússia também enviou em
15 de abril de 2022, uma nota aos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, sobre o fornecimento de armas à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, observou que qualquer carga que contenha armas para a Ucrânia será um alvo legítimo para a Rússia. Citando, Segurança Nacional dos Estados Unidos aciona 37 empresas da China e da Rússia. O Departamento do Comércio americano adicionou à lista negra entidades russas e chinesas por sua suposta colaboração com as respectivas forças armadas e violação de direitos humanos. Os Estados Unidos colocaram 37 entidades da Rússia e da China em uma lista negra no comércio por suposto apoio às forças armadas russas e chinesas, relatou na quinta-feira 2 a agência britânica Reuters. No caso da China, as empresas BGI, Research e BGI Tecnologia Soluções Tecnológicas, sediada em Hong Kong, foram alegadas como constituindo um risco significativo de contribuir para a vigilância por parte do governo chinês. O mesmo aconteceu com Forensics Genômicos Internacional, uma subsidiária da BGI Tecnologia Solução e outras 26 entidades chinesas. O objetivo da mídia é punir empresas em Belarus, China, Miami, Paquistão, Rússia e Taiwan por violação de direitos humanos e por contribuição para programas de mísseis balísticos, incluindo o paquistanês. Tais restrições tornam difícil que as empresas recebam remessas de mercadoria e americanas de seus fornecedores. Quando identificamos entidades que representam uma preocupação de segurança nacional ou de política externa para os Estados Unidos, adicionamos à lista de entidades para garantir que possamos examinar suas transações, explicou em uma declaração Thea Kenley, vice-secretário do Departamento do Comércio. Nos últimos anos, os Estados Unidos têm aumentado as restrições em empresas de comércio chinesas, citando suposta preocupação de segurança nacional. A China, por sua vez, nega as acusações. 373 dias de operação militar especial nas fronteiras russas. Em 24 de fevereiro de 2022, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou o início de uma operação militar especial para desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. Durante a operação, o exército russo, junto com as forças da República de Donetsk e Lugansk, libertou completamente a República Popular de Lugansk, uma parte significativa da República de Donetsk, inclusive Volnovakha, Mariupol, Seaitagorsk, bem como toda a região de Kherson, áreas de Zaporozhye, junto do Mar de Azov, uma parte da região de Kharkovia. De 23 a 27 de setembro, a RPD, RPL e regiões de Kherson e Zaporozhye realizaram um referendo sobre adesão à Federação da Rússia, com a maioria da população votando a favor de 30 de setembro, durante uma cerimônia no Kremlin. O presidente russo assinou os acordos sobre integração das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk e regiões de Kherson e Zaporozhye à Rússia. Após a aprovação por ambas as câmaras do parlamento russo, os acordos foram ratificados por Putin no dia 5 de outubro. Os Estados Unidos anunciam um novo apoio militar de 400 milhões, 2,8 milhões à Ucrânia. Alerta aéreo emitido no norte e oeste da Ucrânia. Alertas aéreos foram emitidos em 6 regiões no norte e a leste da Ucrânia, incluindo a área metropolitana, de acordo com o mapa online do Ministério de Transformação Digital da Ucrânia. O mapa indica que a alerta foi emitida nas regiões Kiev, Chernigov, Sumy,
Poltava, Kharkov, Dnipropetrovsk e também nas regiões de República Popular de Donetsk e Zaporozhye, controladas por Kiev. Houve um novo ataque ucraniano com lanças-foguetes em Kharkiv, de Donetsk. As tropas ucranianas dispararam com lançadores múltiplos de foguetes contra a cidade de Kharkiv. Na República Popular de Donetsk, RPD informou a representação no Centro Conjunto de Controle e Coordenação das Questões Relacionadas a Crimes de Guerra da Ucrânia, GCC, na sigla em inglês da RPD, foi registrada um bombardeio por formação armadas da Ucrânia na seguinte direção: 3 foguetes de lançador múltiplo de foguetes disparados às 16h50 horário local, de 1h50 no horário de Brasília, na localidade de Selidovo, contra a localidade de Kharkiv, apontou a entidade. Ex-funcionário do Ministério do Interior da Ucrânia, em Sputnik militar, ucranianos ameaçaram policiais para os enviar à linha de frente. Autoridades de povoados da região russa de Bryansk elevam o número de vítimas de ataque ucraniano para 2. Durante o ataque de quinta-feira 2 aos povoados de Bryansk, houve mais um ferido, além do menino, disse a administração distrito de Klimov. Outro homem foi ferido, ele recebeu um tiro em Sushani. Ele estava observando por trás de uma cerca. Foi prestada ajuda a ele. Ele está em casa, contou ela. Moscou não confiará nas nações ocidentais como clientes de energia, diz Lavrov. Não vamos mais contar com nenhum parceiro no Ocidente. Não permitiremos que eles explodam os gasodutos novamente, disse a diplomata russa em resposta a uma pergunta sobre a política energética russa. Estados Unidos continuam a aumentar o fornecimento de armas à Ucrânia. Os Estados Unidos continuam sua política de intensificar a entrega de armas à Ucrânia, incentivam suas alas países da União Europeia a fazer o mesmo, disse o porta-voz presidencial russo Dmitry Peskov. Pequeno ditador, mídia dos Estados fica indignada com a tentativa de Zelensky de ameaçar a OTAN. Ele parece estar convencido que a OTAN irá salvar o seu país mesmo sem um cartão de membro. Agora que ele tem os seus Estados Unidos pela corda, está exigindo ainda mais e suas exigências não vão parar, acrescentou. As forças russas eliminam mais de 210 combatentes jato Su-24 abuseiros da Ucrânia. A Rússia é o ato terrorista em Bryansk cometido com armas da OTAN. Suscita a questão sobre a culpa do bloco. Kiev tem repetidamente reconhecido que todas as suas ações são executadas com a aprovação dos Estados Unidos e outros países da OTAN. Os assassinatos da região russa de Bryansk, junto à fronteira com a Ucrânia, foram realizados com armas da OTAN. Na sequência disso, surge a questão de qualificação desses países como cúmplices de tais crimes e patrocinadores do terrorismo, disse em comunicado o Ministério das Relações Exteriores da Rússia nesta sexta-feira 3. Biden pretende pressionar a Alemanha para fornecer armas em encontros com Moscou. O líder alemão pode estar sob pressão do presidente norte-americano Joe Biden sobre a luta para produzir munições suficientes para as linhas de frente. Os dois líderes provavelmente discutiram formas de cooperar mais na intensificação da fabricação de munições, disse o autor da publicação. Observador jornalista dos Estados Unidos revela a verdade sobre Crimeia e acaba na lista de morte da Ucrânia. A Ucrânia coloca jornalistas convenientes que revelam a verdade sobre a Crimeia na lista de morte
Entretanto, a mídia ocidental prefere silenciar esse fato, escreveu o observador do portal Glay Zone Max Blumenthal. Serviço da Segurança da Rússia divulgou as imagens mostrando explosivos colocados em os veículos atingidos por sabotadores ucranianos na região russa de Bryansk. Os Estados Unidos advertem empresas para não contornarem as sanções impostas à Rússia. Uma das formas mais frequentes de contornar as sanções e usar um intermediário ou pontos intermediários para contornar as restrições para esconder o relacionamento com empresas da lista de sanções à origem russa dos destinatários finais, diz o documento. Chanceler da Estônia lamenta que a Ucrânia não possa receber armas nucleares. Honestamente, a única garantia, exceto ser membro da OTAN, seria fornecer armas nucleares à Ucrânia, afirmou o portal Newsweek. Kiev está confiante em obter caças do Ocidente. Eu acho que haverá novamente uma espécie de colisão. Vamos receber algumas aeronaves básicas, outros tipos, disse Reznikov ao tabloide alemão Bild. A Alemanha é pressionada por população em meio ao fornecimento de armas à Ucrânia. Ninguém contribuiu para a paz quando grita em Berlim. Não há guerra. Ao mesmo tempo, pede o fim de todas as entregas de armas à Ucrânia, disse Skoll. A Alemanha quer comprar tanques Leopard 2 que estão na reserva do exército da Suíça. Este veículo deve substituir os tanques fornecidos à Ucrânia. Político francês se torna cada vez mais difícil para o Ocidente esconder o fracasso da Ucrânia. Para o Ocidente, cada vez mais difícil esconder a verdade sobre o fracasso das Forças Armadas da Ucrânia e a opinião dos ucranianos sobre o conflito, disse o líder do Partido Francês União Popular Republicana e comentarista político François Asselineau. Estados Unidos lidera jogos de guerra para treinamentos de comandantes ucranianos na Alemanha. Militares americanos estão liderando os exercícios de planejamento para treinar oficiais ucranianos, como o Pentágono, afirmando que os treinamentos ajudarão os comandantes a tornarem decisões melhores no campo de batalha. Pequim rebate novas sanções dos Estados Unidos. Parem de abusar de desculpas para suprimir empresas da China. Nesta sexta-feira, 3, China expressou forte insatisfação com a última ação dos Estados Unidos de sancionarem mais empresas chinesas. Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, instou os Estados Unidos em uma coletiva de imprensa em Pequim parar de abusar de várias desculpas para suprimir irracionalmente as empresas chinesas, segundo AP News. Na quinta-feira, 2, Washington colocou 37 entidades da China e da Rússia em uma lista negra, citando potenciais riscos à segurança nacional. Mao afirma que Pequim protegeria firmemente os direitos legítimos de suas empresas, mas não informou nenhuma indicação de possível retaliação. O gigante asiático retaliou as restrições anteriores dos Estados Unidos, criando sua própria lista de entidades não confiáveis de empresas estrangeiras, que pode colocar em risco a soberania nacional e segurança ou os interesses de desenvolvimento chinês. Lockheed Martin e Raytheon foram adicionados à lista restrita no mês passado. Depois de fornecerem armas a Taiwan, as empresas estão impedidas de importar mercadorias para a China ou fazer novos investimentos no país. Posição: a Alemanha, propósito da viagem de Skoll aos Estados Unidos desconhecido para todos. Propósito de viagem de chanceler alemã Olaf Skoll aos Estados Unidos é desconhecido em todos no parlamento, disse o líder da União Democrata Cristão, CDU, na sigla em alemão, Friedrich Merz, na sexta-feira 3. Nenhum de nós no parlamento e na opinião pública alemã sabe o motivo desta viagem.
É claro que o chanceler federal deve falar regularmente com o presidente norte-americano, mas se ele está agora aparentemente viajando, de repente para Washington, então devemos perguntar qual o propósito que isso serve uma reunião pessoal. Também deve ter um motivo especial. Eu não conheço, disse político mídia alemã Redaktions Netzwerk. De acordo com Max, as conversas entre o presidente norte-americano Joe Biden e chanceler alemã Olaf Scholz pode incluir as entregas de tanques à Ucrânia. Ele também enfatizou que existe uma série de contradições entre Berlim e Washington e que isso pode ser discutido. Chanceler alemão Olaf Scholz está em vista a Washington para se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. As conversas ocorrerão à porta fechada em meio a relatos de disputa entre os países sobre a questão dos tanques. Esta será a segunda reunião entre Scholz e Biden. A primeira ocorreu em 7 de fevereiro de 2022, após a posse do primeiro como chanceler. No final de janeiro, o governo alemão disse que decidiu entregar tanques Leopard 2 para a Ucrânia. A Alemanha pretende formar 2 batalhões de tanques. Na primeira etapa, o país planeja fornecer uma companhia de 14 tanques Leopard 2, estoques de suas forças armadas. Scholz indicou pouco antes da decisão de fornecer tanques para a disponibilidade de Berlim. Para tal, posso depender de seus parceiros em Washington, aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte da OTAN, tomarem a mesma decisão. Mas foi o governo alemão o primeiro a anunciar publicamente sua decisão positiva. Só depois o presidente Joe Biden fez uma declaração semelhante. Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional do presidente dos Estados Unidos, disse anteriormente na CNN que Washington não pretendia entregar seus veículos de combate a Kiev e só tornou uma decisão positiva por causa da instância de Berlim. Por sua vez, a Rússia já enviou uma nota aos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte da OTAN sobre o fornecimento de armas à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, observou que qualquer carga que contenha armas para a Ucrânia será um alvo legítimo para a Rússia. Negócio fechado. China assumirá a antiga fábrica da Ford no Brasil com investimento de 3 bilhões. O objetivo inicial do planejamento chinês é produzir 30 mil veículos, podendo chegar a 150 mil unidades por ano, com o modelo Song 1.5 de 2 motores, sendo o carro de largada. Ao mesmo tempo, a indústria química para o processamento de lítio e ferro fosfato será implantado no local. Em meados de fevereiro, foi ventilado que empresários chineses estavam negociando a compra da antiga fábrica da Ford na Bahia. Agora as tratativas avançaram e a BYD, maior fabricante de carros elétricos do mundo, entrou em acordo com a marca norte-americana para assumir o polo automotivo em Camaçari, Bahia, segundo o UOL. De acordo com a mídia, o anúncio oficial está programado para o próximo mês pela presidência de empresa. Já na próxima semana, uma comitiva chinesa chegará ao estado para estudar o modelo de negócio, confirmar o número de produtos e fábrica de automóveis, ônibus e caminhões e beneficiamento de lítio, assim como análise o início da produção para 2024. Para que o negócio avance, BYD investirá cerca de 3 bilhões na instalação de 3 fábricas no estado, gerando cerca de 1.200 empregos diretos, números a ser confirmados segundo a mídia. Para começar, o planejamento industrial terá como objetivo a produção de 30 mil veículos, podendo chegar à capacidade produtiva de 150 mil unidades no ano. Song 1.5 de 2 motores elétricos, 179 CV e a combustão,
110 CV deverá ser o carro de largada, de média 38,4 km na cidade e 28,1 km na estrada, como empresa chinesa explorando o mercado de carros híbridos e elétricos. Ainda segundo a mídia, em concordância com o primeiro cronograma, todas as unidades começarão a ser implantadas no próximo semestre. 2 delas devem estar concluídas em setembro de 2024, com início de operação em outubro. A terceira tem conclusão prevista para dezembro do mesmo ano, com início de operação em janeiro de 2025, dando que ainda precisa de validação do time chinês. Para atrair os empresários do gigante asiático, o Estado da Bahia, incluindo concessão de incentivos fiscais até 31 de dezembro de 2032, entre as contrapartidas assumidas pelo BIDE, esta elaboração de um plano de negócio detalhado que deverá ser aprovado pelo Estado nordestino. Ao mesmo tempo, a empresa promoverá o treinamento e a capacitação de mão de obra especializada prioritariamente local e cada 6 meses após a assinatura do protocolo até a entrada em operação das unidades industriais. Deverá informar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico sobre o estágio do empreendimento, a previsão de implantação e estágio do desenvolvimento do negócio. A primeira fase do empreendimento contemplará a implantação de uma indústria química para processamento de lítio e de ferro fosfato. Esta unidade utilizará como insumos o lítio extraído no Brasil e a produção desta planta será exportada para a China. Em paralelo, será implantada a fábrica de chassis para a produção de ônibus e caminhões elétricos, sendo que a produção dos primeiros será para abastecer o mercado das regiões norte e nordeste do Brasil. A última e terceira fase do acordo acontecerá a produção de veículos de passeio elétrico e híbridos, e protocolo prevê ainda que a BIDE também analisará a viabilidade de importação de veículos usando o Porto de Salvador. Revelado a origem de fenômeno ultramassivo formada há 11 milhões de anos no universo. Um sistema de 3 núcleos galácticos iluminados por gás e poeira conhecido como casa triplo fundiu-se, formando um dos objetos mais massivos no universo, um buraco negro ultramassivo. Os astrônomos apontam que a descoberta revela a origem de todos os buracos negros ultramassivos. O estudo publicado pela Astrofísica Jornal descreve que um sistema conhecido como quase triplo detentor de 3 núcleos galácticos iluminados por gás e poeira fundiu-se, formando um buraco negro ultramassivo, um dos objetos mais massivos do universo. Um sistema de 3 núcleos galácticos iluminados por gás e poeira, conhecido como quase triplo, fundiu-se, formando um dos objetos mais massivos do universo, um buraco negro ultramassivo. Estes fenômenos, formados há aproximadamente 11 bilhões de anos, podem atingir milhões e bilhões de massas solares. Descobrimos que um possível canal de formação para buracos negros ultramassivos é a partir da função extrema de galáxia massiva, que tem maior probabilidade de acontecer na época do meio-dia cósmicos, explica a autora principal do estudo. As 3 galáxias massivas que originaram um buraco negro ultramassivo se fundiram de modo consideravelmente rápido, sendo que cada uma das massas galácticas tem 10 vezes a massa da Via Láctea. Um buraco negro fica no centro de uma delas após a integração gravitacional e fusão entre elas. John Kerry, dos Estados Unidos, voltará ao Brasil. O convite da Marina Silva: passarei um tempo na Amazônia. Visita do líder do clima norte-americano foi diplomática e agradável, entretanto não entregou resultados, visto que os Estados Unidos não disseram quanto vão liberar
para o Fundo Amazônico. A verba anteriormente divulgada foi vista pelo Planalto como modesta. Na terça-feira 28, enviada especial dos Estados Unidos para o Clima, John Kerry, passou por Brasília, provocando alvoroço diante da expectativa de um anúncio de vultuosos recursos para o Fundo Amazônia, prometidos por Joe Biden ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando o mandatário foi a Washington. Após a visita, que foi um pouco frustrada, visto que Kerry revelou as dificuldades que Biden terá no Congresso para liberar recursos, segundo a Veja, o enviado afirmou hoje 3 que retornará em breve ao Brasil, a pedido da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para passar um tempo na Amazônia. Vamos continuar a trabalhar com o Brasil, a trabalhar com o povo brasileiro e como aqueles que os representam, estamos muito comprometidos em construir essa parceria. Concordei em voltar ao Brasil nos próximos meses. Marina Silva disse que quer me levar para a Amazônia e eu concordei em passar um tempo lá, conversar com as pessoas e entender como podemos prosseguir juntos para ganhar esta batalha, afirmou Kerry em resposta a uma pergunta feita pelo jornal o Globo. Ainda segundo a mídia enviada, disse que Washington está conversando com a Alemanha, Noruega e outros países para acertar detalhes sobre a sua participação do Fundo Amazônia, mas as contribuições norte-americanas para a preservação em território brasileiro não devem se limitar a elas. Diante do banho da água fria de mensagem do emissário de Biden, o governo Lula tratou de recorrer a um velho método para ganhar tempo, criar um grupo de trabalho. Portanto, a medida deu mais algumas semanas para que os dois governos encontrem uma solução, relata Veja. Com 3,2 bilhões do Fundo Amazônica foi retomada em janeiro deste ano, após ter sido suspenso em 2019, quando o então ministro do Meio Ambiente do governo de Jair Bolsonaro, Ricardo Salles, extinguiu seus comitês gestores sem consultar os países financiados. Os Estados Unidos anunciam novos 400 milhões para apoiar militarmente a Ucrânia. O Departamento de Estado americano divulgou uma nova rodada de ajuda militar a Kiev, que disse ser a 23ª desde agosto de 2021. A administração norte-americana de Joe Biden anunciou um novo pacote militar de 400 milhões, 2,2 bilhões, que incluiu veículo de combate Bradley, munições para lançadores múltiplos de foguetes, HIMARS e abuseiros, anunciou na sexta-feira 3 Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos. Conforme uma delegação de autoridades do presidente Biden, estou autorizado nossa 23ª retirada de armas e equipamentos americanos para a Ucrânia desde agosto de 2021, avaliada em 400 milhões, disse Blinken. Este pacote de assistência militar incluiu mais munições para HIMARS, abuseiros fornecidos pelos Estados Unidos, que a Ucrânia está usando tão eficazmente para se defender, bem como munições para veículos de combate à infantaria Bradley, pontes lançadas por veículos blindados, munições de demolição e equipamentos e outros tipos de manutenção, treinamento e apoio, continuou o secretário de Estado. Mais especificamente, o Washington fornecerá a Kiev munições adicionais de artilharia de 155 mm e 105 mm, munições de 25 mm e equipamentos de teste e diagnósticos para apoiar a manutenção e reparação de veículos, segundo um comunicado de imprensa publicado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Com este pacote, os Estados Unidos também passarão a não revelar quantidade de munições e outras ajudas militares fornecidas à Ucrânia. Desde janeiro de 2022, os Estados Unidos suprimiram à Ucrânia equipamentos militares no valor de mais 50 bilhões e 260,16 bilhões
excluindo outros tipos de assistência por dezenas de bilhões de dólares. O Irã não é nosso inimigo, e Brasil é o Estado soberano de Celso Amorim sobre críticas de Israel e Estados Unidos. De acordo com o assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, cada um pensa o que quiser, uma vez que o importante são as boas relações entre Brasil e Teherã. É a soberania do Brasil em suas principais decisões. Nesta sexta-feira 3, ex-chanceler brasileiro, assessor especial da presidência Celso Amorim, disse ter ficado surpreendido com a repercussão internacional, principalmente com as declarações de Estados Unidos e Israel sobre a ancoragem de navio do Irã no Rio de Janeiro, uma vez que o Estado brasileiro é soberano, o país persa não é nosso inimigo, o Irã não é nosso inimigo. Temos relações normais boas com o Irã e estamos agindo de acordo com o direito marítimo internacional. É uma decisão soberana nossa, afirmou Amorim, entrevistado pelo jornal. Recentemente, Washington criticou a liberação para a atracação das embarcações através da embaixadora dos Estados Unidos em Brasília, Elizabeth Farway Bagley, na terça-feira 28, através do senador norte-americano Ted Cruz, o qual pediu sanções contra o Brasil, dizendo que o presidente Lula está alinhado contra os interesses dos Estados Unidos ao minar seus esforços antiterroristas. Diante da repercussão, Amorim também afirmou que não temos razão para pensar que os navios estejam participando de uma atividade legal e legítima, mas cada um tem o direito de pensar o que quiser. Em uma reação surpreendente, acrescentou. Ontem, Israel também se pronunciou e disse que nunca é tarde para o Brasil mandar os navios embora, conforme noticiado. Entretanto, com o governo brasileiro, o clima é diplomático e amistoso. Na terça-feira 28, aconteceu uma confraternização entre integrantes do Ministério das Relações Exteriores da Marinha do Brasil junto a autoridades iranianas para comemorar os 120 anos de relações diplomáticas entre os dois países. Argentina, abandonamos acordo com o Reino Unido relativamente às Ilhas Malvinas. Buenos Aires recusou continuar fazendo parte de um acordo bilateral assinado durante a administração anterior com o chanceler argentino, anunciando seu fim após uma reunião com seu homólogo britânico. A Argentina abandonou um acordo assinado com o governo britânico em 2016 sobre as Ilhas Malvinas, declarou na quinta-feira 2 Santiago Cafiero, ministro das Relações Exteriores do país sul-americano. A Argentina notificou a decisão de encerrar o Pacto Foradori do CAM de 2016. Eu o fiz em uma reunião com James Cleverly, ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, na cúpula de ministros das Relações Exteriores do G20 em Nova Delhi, Índia, disse ele no Twitter. Ele acrescentou que desta forma a Argentina está cumprindo o mandato da Assembleia Geral e do Comitê de Descolonização das Nações Unidas. Honramos o compromisso do presidente Alberto Fernandes e de nosso governo de defender a questão de Malvinas como uma política de Estado. Cafiero propôs retomar as negociações no âmbito da sede da ONU, criticando continuamente os atos unilaterais do Reino Unido, que tem se recusado constantemente a retornar às negociações de soberania repetidamente instaladas pelas Nações Unidas, exigidas pelo artigo 2 e 3 da Carta das Nações Unidas. Ao mesmo tempo, ele chamou a manter a cooperação bilateral em todas as áreas onde foram feitos progressos e onde foram propostos cursos de ação
onde não surgiram divergências. O Pacto Forandori-Ducan foi assinado em 2016 durante a presidência argentina de Maurício Macri 2015 e 2019. Desespero e pressão fazem a Alemanha recorrer à reserva da Suíça por tanques Leopard 2. A Alemanha pretende comprar tanques Leopard 2 das reservas do exército da Suíça, com o objetivo de substituir os blindados fornecidos à Ucrânia. De acordo com a mídia suíça, as negociações envolvem 96 tanques Leopard 2 para os países ocidentais participantes do fornecimento, ou seja, estes tanques, além da própria Alemanha, seriam fornecidos para Polônia, Portugal, Finlândia e Suécia. Apesar do desejo alemão, a venda precisará ser aprovada pela Assembleia Federal, o Parlamento Suíço. Atualmente, a Ucrânia espera que seus aliados enviem até 320 tanques ocidentais, mas estimativas indicam que apenas 50 chegarão à linha de frente até o início de abril. Tais perspectivas estão suscitando preocupações de que estes veículos militares não sejam suficientes para ter um impacto operacional significativo durante o período previsto por muitos analistas no Ocidente como sinalizadores do começo de avanço russo, afirma o jornal. Contudo, a Ucrânia deve receber menos de um quarto dos tanques de combate modernos prometidos pelo Ocidente a tempo para uma suposta ofensiva russa em abril. De acordo com o jornal The New York Times, a luta para cumprir as promessas de fornecer tanques Leopard 2 à Ucrânia para serem usados contra as forças russas mostrou quão despreparadas estão as forças armadas dos países europeus. Os países ocidentais têm fornecido à Ucrânia vários tipos de sistema de arma, incluindo mísseis de defesa aérea, lançadores múltiplos de foguetes, tanques, artilharia autopropulsionada, a defesa antiaérea, desde que a Rússia lançou uma operação militar especial na Ucrânia em fevereiro de 2022. O Kremlin vê tais passos como prolongando o conflito, se reserva o direito de destruir os